vamos falar um pouquinho sobre o currículo. Como montar o seu currículo? Vamos ver aqui como fazer direitinho o seu currículo. Primeiro, nós temos que lembrar o que é currículo. Então, vamos lá, qual que é a definição de currículo? Currículo, ele vem da palavra de latim, que é curriculum vitae, e significa carreira de vida. E esse documento, ele se tornou imprescindível na hora de você solicitar um trabalho, um estudo, né? Então, para que serve? Ele serve para descrever a sua trajetória de vida profissional e de vida nos estudos. Não é a sua trajetória de vida pessoal, né? É onde você trabalhou, o que você estudou, o que você fez. Isso é muito importante. Por quê? Porque quem vai receber o seu currículo, antes de fazer a entrevista com você, a pessoa já lê o seu currículo, vê o que tem lá e vê se realmente interessa fazer a entrevista com você, se você está apto àquele cargo ou não. Por isso que é muito importante você fazer um currículo muito bem feito, né? Bem adequado, porque senão a pessoa vai ler, vai olhar e falar assim, mas não serve para esse cargo. Né? Mas, de repente, foi a informação que você colocou lá que não é uma informação clara, que aí a pessoa não vai escolher você para fazer a entrevista. Então, é assim. Primeiro, currículo é um documento na hora de apresentar uma vaga de trabalho, numa vaga de estudo, e aí ele vai fazer o quê? Descrever a sua trajetória de estudo, sua trajetória de experiência profissional. Não é a sua trajetória de vida pessoal, ok? Vamos lá, vamos continuar. A importância do currículo é assim, é um meio que você tem de se comunicar no mercado, né? Você não vai ficar batendo de porta em porta, né, para conseguir uma vaga. Então, é assim, surgiu a vaga, você manda o seu currículo e ele nada mais é do que, lá, um marketing pessoal ou profissional, né? Então, é assim, para quem você está mandando esse currículo, é que é muito importante, né? Então, o público que é endereçado, você deve considerar isso. Não dá para ficar mandando currículo para qualquer um, né? E você precisa, né? É um documento, uma forma de você se apresentar, uma forma das pessoas se conhecerem, como eu falei, sem você precisar ficar batendo de porta em porta. Tá? É isso que é muito importante pensar na importância do currículo. Né? Ele é um caminho para as pessoas te conhecerem. Isso é muito importante. Aqui é uma charge, né? Porque assim, ele está mandando o currículo para enviar para a embaixada, mas ele está falando, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, quer dizer, né? É assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente escreve no currículo, né? Não dá para ficar escrevendo 2 hambúrgueres, alface e queijo, porque assim, esse não é o currículo ideal, tá? O que nós temos que pensar? Então vamos lá olhar. Nós temos os tipos de currículo que podem ser aplicados em diferentes finalidades. Tá? Então, o currículo tem várias finalidades. Primeiro, eu posso enviar para tentar concorrer a uma vaga de emprego. Perfeito. Participação em processos seletivos internos para promoção nas empresas. Marketing pessoal nas redes profissionais. Divulgação do trabalho freelancer ou autônomo. E publicação em sites institucionais de empresa, especialmente as prestadoras de serviço. Então, eu posso estar lá concorrendo a uma vaga de emprego, é o currículo, posso estar participando de um processo seletivo interno na empresa, para minha promoção, posso estar fazendo um marketing pessoal nas redes profissionais, então posso estar lá no LinkedIn, né? Tem vários sites aí de empregos que eu posso colocar meu currículo, tá? Eu posso fazer uma divulgação do meu trabalho de freelance, né? Eu sou autônomo, quero fazer uma divulgação do meu trabalho, ou eu posso publicar em sites institucionais de empresa, ok? Então, é muito importante você ter em mente isso. Para onde eu quero encaminhar o meu currículo, né? Qual que é o meu objetivo quando eu faço o meu currículo? E aí, nós temos vários tipos de currículo. Então, vamos lá. O primeiro tipo é o currículo simples em texto.
Que ele é? Ele nada mais é do que uma descrição dos seus dados pessoais. Ó, lembrando assim, dados pessoais não é a sua vida pessoal, é o seu nome completo, sua data de nascimento, o seu endereço, né, a sua idade. Então, assim, você não vai colocar nada assim, eu gosto de laranja, eu gosto de abacaxi, nada disso, tá? Os dados pessoais são os dados como nome, idade, sexo, etc. As competências, a sua formação e as suas experiências, tá? Esse tipo de currículo, ele é mais utilizado nos processos seletivos, né? Então, eu uso eu posso colocar uma formatação simples, não tem problema, tá? E ele é enviado para processos seletivos. E, às vezes, nesses processos seletivos, eles exigem que você tenha um preenchimento de um formulário, né? Então, por exemplo, aqui tem até um exemplo, né, naquelas páginas de trabalho conosco das empresas e dos portais, né? Você coloca lá esse formulário e coloca lá essas informações, dados pessoais, competência, formação, experiência. Esse é o currículo simples. Aqui é uma charge, né? 80% dos títulos que eu coloquei no meu currículo não concluí. E os 20% concluiu? Nem comecei. Olha só, uma dica importante. Você só coloca no seu currículo aqueles cursos, né? Formações, enfim, que você concluiu, que você tem certificado de conclusão daquele curso. Estou fazendo o curso. Ok, você só está fazendo. Você ainda não concluiu. Então, você não tem aquela especialização, você não tem aquele curso. Então, não coloque no seu currículo cursos que você ainda não concluiu. Isso é muito importante você ter em mente, tá? Currículo cronológico. Ele prioriza o quê? Uma organização da sua trajetória profissional, de acordo com datas de acontecimentos. Então, é assim, no geral, na linha do tempo, você coloca a linha do tempo a mais atual, tá? E vai descendo até a primeira. Então, hoje eu estou trabalhando, tarará, tarará. Em 2020, eu estava de 2020, sei lá, 2015 a 2020, eu estava na empresa tal. De 2010 a 2015, eu estava na empresa tal. Isso é muito importante, é uma linha do tempo, tá? E aí você ressalta o quê? A sua experiência profissional, tá? Quando eu faço esse tipo de currículo. Currículo temático. Ele vai dar destaque o quê? As competências relacionadas à função desejada. Então, por exemplo, eu estou lá me candidatando a uma vaga para enfermeiro. Por exemplo, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar ênfase, né, aos temas, aos cursos que eu tenho, às experiências que eu tenho relacionadas à questão da enfermagem primeiro. E eu deixo as outras informações por último. Por quê? Quando a pessoa vai ler o currículo, ela vai olhar as primeiras informações. E aí ela vai ver que você, né, tá tendo experiência com aquilo que interessa para aquela vaga. Tá? Então, destaca primeiro, né, as experiências que estão relacionadas àquela vaga, os cursos que estão relacionados àquela vaga. Ok? Uma dica super importante: não mentir no currículo, tá? Então, assim, a vaga está lá dizendo que é necessário ter o ensino superior completo. Eu não tenho ensino superior completo? Não minta, porque você não vai ter como comprovar. Tá? Eu não tenho experiência para aquela função. Não fala que tem experiência, porque você não vai ter como comprovar. Só coloque no seu currículo aquilo que você tem comprovação. Certificado, se for curso, e registro, se for algum tipo de trabalho. Tá? Se não, não coloca, porque você mentiu no currículo, esquece. Você não vai ser aceito mesmo, porque você não tem como provar. Ok? Currículo combinado ou misto, né? Ele vai fazer o quê? Ele pega as informações de uma forma equilibrada. Então, olha lá, os tópicos de educação e experiência são organizados internamente em ordem cronológica, tá? Então, eu começo
da última formação que eu tenho para a primeira. Então, eu vou lá, coloco primeiro experiência profissional, né? Da primeira, da mais atual para a mais antiga, depois eu coloco lá experiência na educação, formação, né? Formação. Aí eu coloco lá, mesma coisa, primeira, mais atual e vou indo até as mais antigas. Tá? Esse currículo ele vem chamando muita atenção, né? Porque as pessoas lá, deslocam os dados pessoais para o cabeçalho ou para a lateral, para fazer a centralização das habilidades, ok? Vídeo currículo. O vídeo currículo é um formato em vídeo. Você vai estar falando, né, em vídeo, a sua formação, né? Da mesma forma, você está falando na sua formação, a sua experiência profissional, só que você vai falar em vídeo, né? E aí, esse é muito utilizado, né, nas redes sociais, tá? E os sites pessoais, mas é pouco utilizado, tá? Não, então, assim, só se for uma situação muito específica que for solicitado um vídeo currículo. Caso contrário, o currículo por escrito é o mais utilizado no mercado de trabalho, tá? Olha só, o senhor colocou aqui no currículo que é administrador. Administra o quê? Grupos de WhatsApp. Gente, não dá, né? Eu não administro grupos de WhatsApp, eu não posso colocar isso lá no currículo. Então, toma muito cuidado com a informação que você vai colocar. Tá? Que grupos você participa? Eu participo do Facebook, do WhatsApp. Não, isso não existe, tá? Nós estamos falando aqui de uma solicitação de uma vaga. Eu estou me candidatando a uma vaga de trabalho. Né? Uma vaga de trabalho, né? Você não vai colocar que você administra um grupo de WhatsApp. Tá? Currículo com carta de apresentação. A carta de apresentação é um texto narrativo, tá? Então é uma carta mesmo, né? Não é que nem um currículo que é em tópicos, né? Você coloca lá os dados pessoais, formação profissional e formação acadêmica. Não, é uma carta que vai relatando a sua trajetória profissional e vai mostrar como é que você pode contribuir com a empresa, tá? E aí, muitas vezes, ela é pedida, mas é acompanhada do currículo, tá? Então, é assim. Muitas vezes a empresa pede a carta de apresentação, mas ela também pede o currículo, porque lá no currículo vão aparecer os dados. Por exemplo, eu fiz graduação na USP, barará, então vão aparecer os dados mais específicos no currículo. A carta de apresentação, como é um texto, né, corrido, aí esses itens não aparecem na carta de apresentação, tá? Currículo com fotografia, né? Ele não costuma ser bem visto pelos empregadores, porque, assim, eu posso colocar uma foto, né, que não chama atenção, que não, então é assim, não é uma coisa muito específica, tá? Então não é muito utilizado, a não ser que seja exigido pela empresa que está contratando. Caso contrário, não coloque foto no seu currículo, tá bom? Olha lá, bacharel em dengue, pós em zika, mestrado em chikungunya, doutorado em febre amarela. Sem dúvida, um currículo de respeito. Tá vendo? Então, né, olha o que a gente coloca no currículo aqui. Tá? Bom, então vamos lá. Dicas importantes, né? A escolha dos tipos de currículo deve considerar as regras do processo seletivo. Tá? Então, muito cuidado. Tá? Não faça um currículo com vídeo se lá no processo seletivo não está exigindo isso. Aqui, na maioria dos casos, são os currículos de modelo simples, tá? Cronológico, né, ou temático, tá? O misto, na maioria das vezes, tá bom? Mas, enfim, de preferência, a maioria dos casos é o misto. Então, olha lá, considere a finalidade de cada exposição. Se o objetivo é parecer formal, opte por um modelo mais recorrente. Se é destacar experiências, foque no cronológico, tá? Então, é isso que você precisa ver. Qual é o foco do processo seletivo, né? Para você poder fazer ou o cronológico, ou o misto, ou enfim, tá? A liberdade da escolha, né? É divulgar o currículo na internet.
Aí depende da sua profissão, você pode investir em algo bem criativo. Mas eu sugiro que você vá pelo tradicional, a não ser que o processo seletivo exija uma coisa muito diferente. Mas vá pelo tradicional. Olha, o modelo simples, o cronológico e o misto são os mais utilizados, tá? O cronológico é bem interessante, porque ele traz a sua experiência atual para trás, a sua formação atual para trás. O misto também ele é muito importante porque ele traz as duas coisas, profissional e a sua formação, ok? É importante. O currículo ele deve estar sempre elaborado em folha A4, tá? Branca, uma página por folha, tá? Então é assim, eu não coloco frente e verso. Então eu coloco só uma página por folha, tá? E eu tenho que fazer as margens adequadas e deixar o espaço entre os parágrafos, né? Estou falando de um currículo digitado, porque você não vai fazer um currículo à mão, você vai fazer um currículo digitado. Tá? Então, ele não tem que apresentar lá borrões ou erros ortográficos, cuidado com isso, né? Então, é assim, na hora de fazer o currículo, faça lá uma varredura lá, como você escreveu, se não tem nenhum erro de digitação, se não tem nenhum erro, né, ortográfico, tá? Porque senão aí eles nem olham, tá? Nem é aceito, tá? E também as vias têm que ser sempre originais, não tire cópia, tá? Ó, importante, as informações devem ser verdadeiras, breves e simples. Então, olha lá, por exemplo, formação acadêmica. Então, coloca lá, graduação em enfermagem pela PUC de São Paulo, aí põe o ano, né? O ano que terminou a graduação, pela PUC de São Paulo. Pronto, e acabou, entendeu? Não precisa ficar dizendo, porque eu fiz a graduação, não é nada disso. É só colocar qual é o tipo de curso, né? Que ano que terminou e qual é a instituição, ok? Então, são informações simples, verdadeiras, ok? Então, olha lá, muito importante que no primeiro bloco, tá vendo? Tenha o nome completo, endereço, telefone, e-mail, estado civil, tá? Então, aquilo que eu falei, são as informações pessoais, que não são informações da sua vida pessoal, né? Mas são informações pessoais, que é muito importante. E, no geral, eles pedem sexo também, né? A gente precisa ficar de olho nisso. Se você tem um outro nome, então você coloca o sexo, se é masculino ou se é feminino, tá? O nome social que chama, se eu não me engano. O número do documento pode ser excluído, né? Só vai ser necessário na sua contratação. Então, você não precisa colocar número de CPF, número de RG, nada disso, tá? Mas número de telefone, e-mail, essas coisas é importante colocar. É nome social mesmo que fala, tá? Então, o seu nome completo, se o seu nome completo for nome social, ele tem que constar, você tem que constar o seu nome completo e o seu nome social, até para as pessoas identificarem, né, o sexo, etc. e tal, ok? Isso é muito importante. E aí, olha lá, no bloco seguinte, os estudos e a formação do solicitante. Então, olha lá, cronologicamente, do mais recente para o mais antigo. Aquilo que eu já falei mais de uma vez, né? Você vai no mais recente para o mais antigo. Primeiro, a formação, a sua formação mesmo, depois tem a complementar. Então, a formação ou é doutorado ou é graduação, e os cursos complementares, que são aqueles cursos de aprimoramento, né? Que é feito cursos de línguas, curso de informática, especialização, esse tipo de coisa, tá? Então, e aí é a experiência profissional, tá? E aí podem ser citados os trabalhos realizados com e sem contrato, tá? Do mais recente para o mais antigo. E os projetos de pesquisa, se for o caso, congresso, conferência, tudo que você participou, né? Prêmio, publicação, tudo isso, eles vão aqui no final, ok? Bom, então, olha o que é importante você prestar atenção. Primeiro, você não mente no currículo.
Segundo, você só coloca no seu currículo aquilo que você tem como comprovar. Terceiro, você começa o seu currículo pelas informações pessoais, depois vai pela sua formação acadêmica e depois vai pela sua experiência profissional. Sempre do mais recente para o mais antigo, ok? Nesse site aqui, ó, é possível achar modelos de currículo pronto para preencher. Vale a pena você dar uma visitada nesse site, tá? Antes de apresentar o seu currículo, antes de fazer o seu currículo. Vale a pena. E aqui, ó, né, nós temos aqui as nossas referências bibliográficas, né? Todas essas informações que eu peguei estão disponíveis naquele site, Currículo InfoEscola, né? E os tipos de currículo que estão na faculdade Unileia. Ok? Um bom trabalho para você, faça um bom currículo e uma boa sorte no seu próximo, a sua próxima candidatura à vaga de emprego.